tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra via web www.pontoterra.org.br. A Ponto Terra é uma ONG, é uma organização não governamental, que também é uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E nós temos algumas co-irmãs, inclusive aqui em Belo Horizonte. Uma dessas nossas co-irmãs, embora maior que a Ponto Terra, é o Instituto Horizontes, que tem toda uma história preocupado, o Instituto Horizontes, com o desenvolvimento, com a qualidade de vida do cidadão em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos conversar com o diretor-geral do Instituto Horizontes, faz questão de chamar o nome claro e no plural, Hudson Navarro. Hudson, em primeiro lugar, obrigado por visitar aqui a Ponto Terra. Bom dia, Ronaldo. É um prazerão muito grande a gente estar aqui com você aqui, renovando o nosso contato aqui, visitando aqui a Ponto Terra, que a gente tem tido muito boas notícias aí das suas iniciativas na área da ecologia, do desenvolvimento sustentável. Parabenizá-lo pelo trabalho aí, vocês estão de parabéns aí. Eu conheço o Hudson Navarro como cidadão, como pessoa física há alguns anos e sempre foi um cidadão com mentalidade associativista, mentalidade que a pessoa de participar de associações, de ajudar a levar as coisas para frente, assumindo diversos encargos que às vezes as pessoas não sabem disso. Então eu quero agradecer o Hudson por estar nos visitando, parabenizá-lo pelo tipo de vida que leva, sempre participando desses movimentos comunitários, pensando sempre no bem comum, pensando sempre na qualidade de vida do cidadão de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Mas nós não viemos aqui para falar do cidadão Hudson Navarro, nós viemos aqui para falar do Instituto Horizontes. Um breve histórico do Instituto Horizontes. O Instituto ele é uma OCIP, como você bem colocou aí, voltada exatamente para as questões da qualidade de vida nas metrópoles. Nosso foco são as metrópoles. Então, dentro desse contexto, o Instituto foi fundado por um grupo de empresários, de pessoas da sociedade aqui, de lideranças, no ano 2000, e uma liderança que conduziu esse processo foi o Marcos Santana, foi o pioneiro e que agregou junto com diversas outras pessoas, que eu não vou citar aqui, porque eu teria que nominar muita gente e poderia cometer alguma injustiça. Mas essa iniciativa ocorreu no início dos anos 2000, nós estamos hoje aí com já uns 14 anos de atuação, e o Instituto hoje tem um legado de contribuição à sociedade bastante interessante. Eu queria pedir ao Daniel para colocar já para a pessoa já ter uma noção de um trabalho feito pelo Instituto Horizontes sobre o desenvolvimento do vetor noroeste aqui de Belo Horizonte, as cidades tipo Esmeralda, as cidades tipo Ribeirão das Neves. Queria pedir então ao Daniel para fazer um close nesse trabalho, que é o produto final do Instituto Horizontes. Mas eu queria te perguntar, exatamente a questão do desenvolvimento dos vetores. Vamos começar pelo vetor norte, aquela região que vai para Lagoa Santa, Vespasiano, no caminho de Sete Lagoas, Confins. Conta para nós aí. O vetor norte, o Instituto teve um papel muito importante, até pouco divulgado nessa questão do vetor norte. Na época existia um interesse muito grande do governo, já quase que uma decisão, no sentido de levar a cidade administrativa, o então projeto da cidade administrativa, para o Carlos Prates. E aí houve toda uma movimentação e o Instituto e o Marcos Santana, na época, liderou esse movimento com muita convicção, no sentido de mostrar ao governo que não seria a medida mais adequada, que a medida de levar aquilo ali para o Carlos Prates seria uma medida até certo ponto desastrosa, considerando que todo o entorno ali não ofereceria as mínimas condições de sofrer o impacto que uma iniciativa daquele porte iria provocar. E que era uma iniciativa interessante, com forte impacto e, por assim ser, teria que ser levada para uma área de expansão que permitisse essa possibilidade de expansão a médio e longo prazo. E aí foi onde a gente sugeriu a região lá do Serra Verde. O Instituto teve uma ação muito importante nesse sentido. Os primeiros trabalhos, os primeiros levantamentos que direcionaram o projeto para o vetor norte lá, foi exatamente, partiu do Instituto. Então o Instituto na época estimulou, mostrou, divulgou e a gente levantou essas questões que seriam decorrentes da implantação da cidade administrativa, tais como a questão principal de via de acesso, etc. E na época o
o então governador Aécio Neves teve o discurtindo de entender que o projeto seria realmente mais viável lá e que esses desafios deveriam ser enfrentados. Você diria então que hoje o vetor norte, que vai, repito, para Lagoa Santa, vai para Vespasiana, na direção de Sete Lagoas, Confins, já é uma realidade? Sem dúvida nenhuma, é uma realidade e ele é realmente um vetor hoje que ele mudou todo o nosso contexto. Nós estávamos até no início dos anos 2000 com um processo de desenvolvimento muito centrado e concentrado nessa região aqui centro-sul. Isso, o vetor sul, o vetor norte já começou a descentralizar isso e levar todo um processo de extensão dessa pressão lá para a região. Isso é muito bom, a região da Pampulha, toda a região está sofrendo um processo até de revitalização. Nós chegamos no início dos anos 2000 a sentir que a Pampulha estava até entrando num processo de decadência, dado aquela coisa de todo mundo voltando aos investimentos, as coisas aqui para a região centro-sul. Então o vetor mudou esse paradigma, criou realmente uma inversão nessa tendência. O processo lá, é lógico, tem muito mais sentido, porque é uma região cuja topografia ela é mais aberta, ela favorece uma série de condições para que essa expansão ocorra. Nós precisamos entender que o município de Belo Horizonte, as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, é um município pequeno. Nós aqui estamos a 8 quilômetros, 6 quilômetros aqui de Nova Lima, se você subir aqui desse ponto que nós estamos, não é mesmo? Então a fronteira do município, ela se faz realmente em direção aos outros vetores, particularmente ao vetor norte. Eu queria pegar o raciocínio do Hudson Navarro e dizer que Belo Horizonte tem cerca de 331 quilômetros quadrados, é uma extensão geográfica pequena para a cidade, que tem essa população de 2.400.000 igual tem em Belo Horizonte, e isso que o Hudson coloca com muita propriedade, porque não pode ter uma única centralidade, nós temos que ter centralidades. Para que você, telespectador, para que você, internauta, tenha uma ideia, hoje ainda no centro de Belo Horizonte, o ônibus transita lá andando a 12 km por hora, que é um valor muito pequeno. Vamos mudar agora do norte para o sul. Vetor sul, região de Nova Lima, região de Raposos, Rio Acima, o desenvolvimento lá e a participação do Instituto Horizontes. Ali também nós tivemos uma participação muito interessante e foi muito gratificante o trabalho. Porque exatamente no início dos anos 2000, essa concentração que estava ocorrendo ali estava na iminência de criar um processo de degradação muito forte na região. E é uma região encantadora. A região tem recursos naturais muito bons, tem um clima muito bom, é uma região de altitude, então isso tudo facilita. E também, curiosamente, é importante salientar isso, a região do vetor sul aqui, particularmente esse eixo da 040 aqui em direção ao Rio, ainda era uma região preservável, exatamente porque foi uma região cujas terras eram muito privatizadas. Era o processo aí das mineradoras e tudo, que eram donas de grandes áreas ali. Tudo. Com isso, os municípios desse entorno ainda tinham um nível de privatização grande, o que permitiu, paradoxalmente, que a gente pudesse estimular um processo de desenvolvimento planejado, e foi esse o trabalho que o Instituto promoveu. Nós reunimos na época em torno de 95 entidades, representantes de entidades, que esse é o trabalho do Instituto. A gente trabalha num processo de estimular a comunidade, através das suas lideranças, a discutir e desenvolver ideias. E algumas ideias que vocês provocaram deram certo, porque mesmo que o trânsito ali ainda tem as suas complicações, mas depois disso veio a chamada alcinha, que liga a BR-040 com a MG que vai para Nova Lima, e depois veio de Nova Lima que liga na BR-040, Então as coisas, o próprio túnel, quando você entra na cidade de Nova Lima, também foi construído, tudo trabalho planejado principalmente pelo Instituto Horizontes. São sugestões que o diagnóstico nosso constatou e colocou de forma muito clara. Nós temos 26 intervenções sugeridas para a região. A região sul, o vetor sul. Todo esse vetor sul. E quando eu falo vetor sul, é partindo da Savassi, toda essa questão que vai até Brumadinho, Iotim, e à esquerda vai a Raposos, Nova Lima, até Sabará. Um pouco no início do município de Sabará. Essas sugestões, nós tivemos 26 intervenções sugeridas, e é importante que até a questão da alça, isso são coisas até pequenas. Existe todo um plano viário sugerido, de uma avenida que vai circular em cima daquela ferrovia ali, fazendo a integração com a área do anel rodoviário,
do Olhos d'Água ali e tudo, mas isso são questões de intervenções pontuais. Existem intervenções muito mais importantes, que elas não estão à vista da comunidade, mas elas são, por exemplo, a nossa sugestão, houve uma mudança e a Prefeitura de Nova Lima acatou de mudar o gabarito de ocupação dos imóveis. Isso foi muito importante, porque diminuiu o coeficiente de verticalização e com isso você permite também diminuir o adensamento. E isso é uma medida que a longo prazo tem uma consequência muito importante, positiva. Principalmente porque depois existe menos equipamentos urbanos, como telefonia, água, esgoto, qualquer coisa assim. Vamos lá. Necessidades, né, de pressões, né, nesse sentido. Vamos mudar dentro do mesmo assunto, vamos mudar agora de vetor. Vamos para o vetor noroeste, que vai para a cidade de Ribeirão das Neves, que vai para a cidade de Esmeraldas. Esse trabalho pronto que eu pedi ao Daniel para mostrar aqui. Esse foi um desafio também muito interessante, muito gratificante, porque ali era então considerado o vetor da pobreza, das penitenciárias, enfim, só questões negativas do ponto de vista, né, as pessoas ali se sentiam um pouco integradas com a comunidade. Então foi um desafio interessante, a gente assumiu. É importante contextualizar que o trabalho foi feito nesse eixo da 040 em direção a Sete Lagoas, você pega a 040 e vai até Vespasiano. Então ali você tem parte de Vespasiano, Pedro Leopoldo, Neves, que é exatamente o foco do trabalho, né, à esquerda até Nova Contagem, aquela região toda ali. Então o trabalho teve uma área de abrangência muito grande, muito interessante, e a gente procurou, né, levantar toda essa questão e buscar um pouco esse sentimento de pertencimento da comunidade. A gente trabalhou muito essa questão do pertencimento, no sentido de resgatar esse compromisso e esse orgulho da população em relação à sua própria região. Porque a preocupação sua é com a questão da qualidade de vida do habitante da região metropolitana. Então, por exemplo, Ribeirão das Neves e Esmeraldas são cidades mais sacrificadas pelo tempo, pelas administrações passadas, também a gente tem que falar isso publicamente, tá certo? Esse que é o trabalho de vocês, procurar melhorar a qualidade de vida do cidadão da cidade da região metropolitana. Exatamente. E isso, Ronaldo, é um grande desafio. Exatamente por uma questão que nós colocamos aqui no início, da questão do município ser pequeno. Então é preciso entender que essa área conurbada, a palavra conurbada é uma palavra meio feia, né? Mas é isso mesmo, né? Ela vai, o processo de urbanização vai se ampliando, né? E essa coisa vai conurbando os municípios, as áreas vão ficando comuns, né? E o que ocorre? Nós temos que fazer uma integração, né, dessas jurisdições, porque cada município tem a sua jurisdição ali. Sim. Então, o grande desafio numa questão metropolitana é como você integrar né, colocar essas pessoas, esses atores todos, falando uma mesma linguagem e entendendo que os problemas são comuns e que a gente precisa administrar de uma forma, né, muito positiva, muito proativa. E aí é que é o desafio, né? E esse trabalho que a gente tem, né, buscado fazê-lo de uma forma isenta, apartidária sempre, nós não temos compromisso com partidos ou com o governo A ou B, né, a gente procura estimular exatamente as lideranças comunitárias todas, né, trazê-las a essa discussão e desenvolver exatamente essa consciência de que não existe o problema do município de Belo Horizonte sem entender que os municípios limítrofes aqui, todos eles, né, têm uma interação que precisa ser realmente trabalhada e vista de uma forma conjunta. O Hudson Navarro, que é o diretor-geral do Instituto Horizonte, deixou conosco aqui da Ponto Terra esse trabalho de diagnóstico, de um programa de ações para esse vetor noroeste, que engloba essa cidade que ele citou aqui, e eu passei os olhos rapidamente. Primeiro é um trabalho volumoso, mas um trabalho que tem mérito, um trabalho que tem conteúdo, e as pessoas que eu conheço, pessoas muito competentes, e isso é bom. Agora, eu quero pegar alguns assuntos pontuais, porque nós da Ponto Terra também vamos fazer 14 anos agora, no dia 31 de março de 2014, mas no dia 27 de março, que é um dia útil, uma quinta-feira, à noite, vamos realizar lá no Auditório Fênix da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade FUMEC, um ciclo de palestras sobre mobilidade urbana, que é uma questão hoje preocupante, é uma questão instigante e é uma questão que Belo Horizonte, a cidade, precisa reagir. O conceito seu, Hudson, o conceito do Instituto Horizonte sobre a questão da mobilidade urbana, principalmente em Belo Horizonte.
Essa é uma questão absolutamente polêmica, né? E difícil, e era presente, todos nós estamos aí sentindo essa questão de uma forma muito, muito presente. A questão da mobilidade, ela tem, a nosso ver, alguns equívocos de foco. Ficam assim, muita dispersão de opinião, a questão é só acabar com o carro, a questão é isso, é dificultar o acesso, é fazer... A primeira questão é pôr o carro como vilão, né? Realmente tem problemas sérios de locomoção que nós precisamos de atacar. Mas a questão, o fulcro, né, da questão toda está exatamente na qualidade, né, e na disponibilidade do transporte urbano de massa. Isso é uma coisa que, lamentavelmente, o Brasil pecou profundamente, e nossas metrópoles não trabalharam isso, e particularmente a nossa aqui, de uma forma consistente, com uma política voltada para isso aí, né, no sentido de realmente e efetivamente criar um transporte de massa. Porque o grande desafio, e aí na nossa visão, e esse foi até o objeto da discussão que nós promovemos com muita intensidade agora, por ocasião aí do evento da Bienal do Automóvel, o Instituto, juntamente com a Bienal, promoveu um seminário sobre a mobilidade sustentável. Em novembro de 2013, não é isso? Em 21 de novembro agora passado, foi um seminário bastante denso, exatamente com o tema mobilidade sustentável, o desafio das metrópoles. Dentro da nossa visão e de tudo que se discutiu lá, e a gente vem colocando isso, é preciso entender, né, que a questão não é simplesmente acabar com o carro, isso, aquilo. Até porque acabar com o carro é complicado, né? Aqui em Belo Horizonte hoje nós temos cerca de 1.600.000 veículos e esse número vai aumentar, né? A gente sabe disso, né? Outra coisa, a gente sabe disso, o brasileiro, a brasileira, a primeira coisa que faz quando vai fazendo 18 anos, 19 anos, 20 anos, o sonho de consumo dele, está na testa dele, é possuir um carro. Você não tem jeito, por mais que a gente não queira o carro tanto assim, contrariar as pessoas, a vontade das pessoas. Criou-se esse mito aí que o brasileiro adora carro e tudo, mas isso é preciso entender que tem uma razão de ser. Nós precisamos entender que o automóvel, e esse é um outro ângulo de visão, ele tem alguns predicados importantíssimos. Por exemplo, o automóvel ele é o único modal de transporte que ele é efetivamente ponto a ponto. Você vai com o automóvel aqui, ali, visita A, B e tal, ele tem uma mobilidade que nenhum outro modal tem. Os outros modais são modais de linha, eles têm trajetos, então essa é uma questão. Segundo, o automóvel ele é o único modal autopropulsável, você pode entrar nele e você vai sozinho, acompanhado, onde você quer, te dá essa sensação de mobilidade, né? E você determina. Esse é um predicado importante. Então esses predicados, eles levam as pessoas, né, efetivamente a ter essa questão de querer comprar o automóvel e exercer essa mobilidade dessa forma. É natural isso não vai acabar, até porque é importante a necessidade do automóvel para atender essa mobilidade dessa forma, de ponto a ponto. Os outros modais, por ser todos eles de modais de eixo, eles têm suas limitações. O problema está exatamente, e o grande desafio na nossa visão, é como você fazer, né, uma adequação dos modais. Nós temos que ter um bom modal do transporte de massa, né, conjugado com a mobilidade do automóvel. Então você tem cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que você anda, vira esquerda, direita para todo lado, tem automóvel para todo lado, mas tem efetivamente uma integração entre os modais. Então você tem um bom modal ferroviário, um bom modal de transporte sobre roda, de ônibus, sobre pneu, né, com eixos, com situações de acesso muito bem definidas. Nós estamos... Em algumas cidades tem um monotrilho que funciona bem, aéreo, por exemplo. Soluções, né? Grande. Um monotrilho ele não é um transporte de massa, mas é um transporte interessante também. Ele tem uma série de virtudes também, pelo fato de não interferir com a área, né, do solo, etc. Ele está acima, isso facilita muito. Então a questão é desenvolver modais. Evidentemente que não é também uma coisa simples, porque o desenvolvimento de modais e todos esses modais de massa, eles pressupõem investimentos muito altos. Né? Essa infraestrutura para criar, sabidamente, ela é cara, ela envolve muito direcionamento de recursos. Mas isso é uma questão de efetiva planejamento e vontade política. Né? O governante tem que estar realmente com essa visão e com esse contexto. Resumidamente, nós entendemos que o grande desafio é como nós criarmos, né, soluções de transporte de massa e que possamos adequar esses modais, fazer com que eles falem entre si. Duas perguntas finais aqui eu queria levar em consideração com você.
Vem aí, nós estamos gravando hoje aqui, dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, daqui uns dias, poucos dias, 100 dias, um pouco mais, pouco menos, começa a Copa do Mundo com alguns jogos aqui em Belo Horizonte. Você acha que a cidade de Belo Horizonte está preparada para a Copa do Mundo? Não, não acho que esteja. Acho que a gente vai ter algumas decepções aí, né, no funcionamento dos equipamentos urbanos, mas não vamos aí entrar nessa polêmica e acho, inclusive, que essas obras, né, pelo que parece aí, dificilmente ficarão prontas a tempo, né? Acredito que a gente vai ter alguns transtornos, mas o brasileiro, felizmente, né, ele é bem criativo e tudo, e no final acredito que a gente vai passar por isso aí de uma forma positiva. Tomara, né, Hudson, que a gente não tenha o transtorno no futebol, que pelo menos a gente não vai fazer para manter a alegria. Hudson, com a pergunta final, nós conversamos muito sobre o trabalho que vocês realizaram já de 2010 até agora. Falamos do trabalho seu do Vetor Sul, do Vetor Norte, do Vetor Noroeste. Eu pergunto agora como pergunta final. E hoje, 2014, qual que é o objetivo do Instituto Horizontes? Esse ano, particularmente, nós estamos começando agora, né, já está em fase preliminar aí de início, o Vetor Oeste. Né, nós estamos trabalhando com as entidades. Saídas para Contagem, Betim. Exatamente, que é essa questão aí que envolve Betim, Contagem, todo esse aglomerado, que é uma região de grande adensamento de atividade econômica, né, e isso tem vantagens, mas tem também problemas muito grandes que decorrem disso. Né, então é um vetor também que traz grandes desafios. E a gente está começando esse trabalho agora e o objetivo é que a gente esteja com esse trabalho concluído aí nos próximos 12 meses. Mas é um trabalho de grande envergadura, a gente vai pegar essa área e com isso a gente fecha esse conjunto, ficando ainda por um futuro o estudo do vetor leste, que é um vetor ainda com pouco adensado e que não tem ainda uma urgência de tratamento. Parabéns ao Hudson Navarro, parabéns ao Instituto Horizonte, esses 14 anos profícuos e exitosos que têm desenvolvido esse trabalho aqui para a qualidade de vida da população da região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado a você, Hudson, pela presença aqui com a gente. Obrigado a você, Ronaldo. Foi uma grande satisfação e um grande prazer revê-lo aí e poder falar um pouco aí para o seu público. Eu quero lembrar bem que no dia 27 de março, então, ciclo de palestra organizado aqui pela Ponto Terra sobre mobilidade urbana. Daqui uns dias você vai poder entrar no site da Ponto Terra e fazer a sua inscrição. Nós vamos copiar o modelo do Instituto Horizonte no aspecto de pessoas capacitadas, especialistas competentes para fazerem palestras sobre a questão da mobilidade urbana na noite de 27 de março. Fique sempre com a gente, programa Ecologia e Cidadania, TV Ponto Terra. Até o próximo programa.